Vamos abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Estamos encerrando hoje o capítulo 1, nós vamos ler do versículos 28 a 32. Estamos a 18 encontros, 18 domingos, meditando nesse texto. Estamos na carta de Romanos, mas apenas no capítulo 1 ainda, terminando hoje, pela graça do Senhor. Eu queria ler com os irmãos na NVI, a partir do versículo 28. E diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam um justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Amém? Vamos até o final do capítulo 1 hoje. Fique com a sua Bíblia aberta. Não importa se é digital ou física aí. Mas fique com a sua Bíblia aberta que a gente vai voltar ao texto aqui. Irmãos, Paulo, nesse trecho de finalzinho do capítulo 1, de Romanos capítulo 1, é interessante que Paulo está descrevendo aqui o caminhar de uma sociedade que está apodrecendo nos seus valores. Pode perceber a sequência de como ele está vindo e falando, explicando no capítulo 1. E aqui Paulo está descrevendo uma sociedade, como é que a gente fala? Degenerando. É isso. Acompanha o que ele descreve nesses versículos. É o caminho da destruição. É uma sociedade que se afunda em decadência moral, nos seus valores. E o mais interessante é que quando você vê uma sociedade apodrecendo, você vai ver que há uma incapacidade de perceber que isso está acontecendo. Há uma exaltação à tecnologia, à riqueza, a recursos, à educação, valoriza-se um monte de coisa, mas não discerne que esse caminho vai dar mal. Que a rota que está em curso é uma rota de desgraça mais adiante. Então, o que a gente vê hoje é dias que Paulo descreveu já aqui na carta de Romanos capítulo 1. Não é interessante isso? Dias hoje que você vê que a mente das pessoas parece que está defeituosa para discernir o mal. Você vê que a atitude, o modo de pensar, as decisões, a coisa vai dar ruim. Vai ser terrível as consequências. Mas as pessoas ainda aplaudem, as pessoas seguem tal direção e não conseguem, com tanto recurso, com tanto aplicativo, tanta troca de smartphone pelo próximo, pelo novo, e essa semana, né, acabou de sair, estamos em 2023, para quem ouvir essa mensagem em algum outro momento, lançamento do iPhone 15 essa semana. Trocar. Acabou de ter um hiperpotente aí celular no ano passado, não é interessante essa loucura que a gente vive, que tem que trocar pelo próximo, porque já ficou ultrapassado. Você não conseguiu nem descobrir todos os recursos ali que o aparelhinho faz e já fica na angústia de ter o próximo, porque senão você está fora do compasso, está desatualizado com o que está acontecendo aí no mundo.
Interessante que com tanto recurso, as pessoas não conseguem discernir o mal a um passo diante delas e de nós. Estamos nesse mesmo barco. Então vivemos um dia, como Paulo está descrevendo aqui, há 2000 anos atrás. 2000 anos Paulo escreve essa carta aos Romanos, descreve a sociedade da sua época. Sim, eles não tinham Wi-Fi, não tinham 5G, não tinham algumas coisas que nós temos hoje. Mas a crise do coração já era a mesma. O desespero de alma já era o mesmo, porque já era uma sociedade que não conseguia discernir o mal diante deles. Então é interessante isso que eu estou falando, para você entender a riqueza que nós temos aqui na palavra de Deus. Como o texto bíblico ainda fala ao nosso coração hoje, se aplica às verdades que nós estamos vivendo hoje, que você está se defrontando hoje. Eu queria que você continuasse acompanhando aqui comigo o raciocínio, a reflexão de Paulo, aquilo que o Espírito Santo de fato inspirou o apóstolo Paulo a escrever e esse texto ainda nos alcançar hoje. E é o que a gente precisa, a palavra de Deus. É o que a gente precisa, que a palavra de Deus de fato fale ao nosso coração, porque sem o Espírito de Deus, a nossa mente também está reprovável. Se não for o Espírito de Deus em nós, a nossa maneira de pensar também é defeituosa. Nossa maneira de discernir as coisas também está manchado. Vai dar ruim também. Aliás, quantas decisões erradas que a gente toma na vida, porque na verdade não foi a palavra de Deus para nos orientar. Então a gente precisa hoje da palavra do Senhor. Como nós precisamos? Senhor, fala ao nosso coração hoje. Porque os dias também são maus, assim como eram nos dias do apóstolo Paulo. Está na hora da gente chamar o mal por aquilo que ele é, mal. Então o que a gente tem aqui hoje nessa lista, eu não sei se você percebeu. Pode prestar atenção aí no texto que você tem diante de você. Paulo descreve pelo menos 21 maneiras de pecar. Ou 21 tipos de mal que ele descreveu. Não, e essa lista não é exaustiva, não é para você fazer um checklist aí para conferir se isso está presente na tua vida ou não, mas também você pode ser guiado por isso para perceber do que nós estamos falando. Paulo está descrevendo, há uma lista diante de você. Se tem uma lista diante de você, esse é um texto para você prestar atenção. Se tem uma lista descritiva, é porque presta atenção naquilo que Paulo está listando. Por isso que a gente precisa da palavra de Deus. E a igreja que não tem palavra de Deus já é um bom sinal. Porque você precisa olhar, observar, ler, trazer isso para o teu coração. E Paulo está falando aqui algo que é, olha o caminhar sem Deus. Olha que lista terrível. E qual que é a solução para isso? Porque de onde que vem toda essa malignidade descrita aqui? Versículos 29 a 31, pelo menos. Parece que, próprio capítulo 1, Paulo já disse, versículo 18, Paulo ali explica por que o evangelho do dom da justiça de Deus é necessário para nós. É tão urgente para cada um de nós. Lembre que o que Paulo falou no versículo 16, que é o versículo-chave para toda a sua carta, Paulo ali diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele fala primeiro do judeu, também do grego, mas ele dá o porquê no versículo 17. O porquê é, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Quer dizer, o que Paulo está querendo dizer aqui é que o evangelho é esse poder de Deus para salvar nós crentes que cremos, não crente no jargão do mundo aí, ou que a gente mesmo às vezes acaba chamando um ao outro, mas crentes, aqueles que creem nesse evangelho anunciado em Jesus Cristo,
Porque é isso que Deus está nos dando. Deus nos dá o que a gente precisa e aquilo que a gente não poderia produzir por nós mesmos. Irmãos, o esforço próprio, a sua própria capacidade de se desenvolver, de estudar, de se dedicar, isso não é suficiente para a justiça de Deus. A justiça que Deus exigiu de nós, ou exige de nós, Ele já nos deu em Cristo Jesus. Cristo fez tudo. Sim, é gratuito, sim, é graça, é pela fé. Essa é a grande verdade bíblica que a gente chama de justificação pela fé. Então, no versículo 18, Paulo está dizendo que o evangelho do dom da justiça de Deus, que é tão necessário, e ele fala ali, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Paulo está afirmando aqui, a gente precisa da justiça de Deus, porque é a única coisa que nos protege da ira de Deus. Então, você quer se proteger da ira de Deus? Esteja debaixo da justiça de Deus. Por quê? Porque a humanidade, homens, mulheres, que têm suprimido a verdade de Deus, trocaram a verdade de Deus, essa é a nossa natureza, e a gente precisa da graça, da misericórdia, da justiça de Deus, mas que vem em Cristo Jesus. Então o que Paulo está dizendo aqui, descrevendo aqui, é o efeito de uma vida que suprime a verdade de Deus. Então suprime a verdade de Deus, tira isso da equação da tua vida, ou o que o mundo faz hoje, até hoje, que sempre fez, tire a verdade de Deus, e Deus vai dar ok para isso. Tome as consequências dessa tua decisão. Então sabe você que mesmo que não é crente, cristão, evangélico, batista, você visita aqui a igreja e você é muito bem-vindo para estar aqui com a gente hoje, mas esse texto também fala com você que mesmo que você não creia no evangelho de Deus, você olha para o mundo aí fora e você tem condições de olhar que alguma coisa está fora do eixo. E o que eu estou tentando te apresentar aqui hoje, apresentar para a igreja também, para todos nós que cremos no Evangelho, é para reforçar que essa bagunça que você está vendo aí na vida, a palavra de Deus explica isso, mostrando que essas são as escolhas de uma vida que suprime a verdade de Deus, o conhecimento de Deus. E retira Deus da equação. E temos o mundo como está hoje. Hello? Mais uma vez quero bater numa época polarizada que a gente vive. O que a gente vive aí hoje não é sobre ser de direita, de esquerda, liberal ou progressista, isso, aquilo, outro. O que a gente vê hoje é a escolha de viver sem Deus, sem conhecimento de Deus. Tire Deus da equação e temos essa bagunça que a gente está se afundando. De não chamar o mal pelo mal, e não ter discernimento para as coisas básicas que a gente vê. Uau, como assim? Você não está enxergando? Não, não estou. Porque aquele que não está em Cristo, Paulo vai falar, estou repetindo o texto que já compartilhei nos últimos domingos. Está cego espiritualmente. E quem está cego espiritualmente, Paulo também vai falar em Efésios, precisa que os olhos sejam iluminados de uma maneira espiritual. Tem que trocar as lentes que você vê a vida pela lente do Evangelho, por Cristo. Por isso que não é leitura, não é só ler um livro legal, bacana, que você pode ler e desfrutar, nenhum problema com isso, mas o que a gente precisa é do poder de Deus, que salva, que transforma, que nos justifica, a graça do Senhor. Irmãos, é isso. Explicação que encontramos na palavra de Deus, que Paulo aqui aponta para esse mundo mau, para esse mundo com malignidade em toda parte, que hoje nos atinge das crianças aos idosos, ninguém tem paz nesse mundo. A explicação aqui é: rejeite Deus, tire Deus da equação da vida, ou distorça Deus para uma caricatura do teu coração. Faça Deus a sua própria imagem e semelhança, você inverte.
Deus que você está olhando é o Deus do teu coração, produzido por você. Produza um tipo de Deus a seu gosto. Não dê glória a Deus, Criador dos céus e da terra, e você tem um ídolo no lugar disso que você agora coloca, nessa troca. Porque esse é o problema do coração do homem. Trocamos a glória de Deus e o que temos, vendo e vendo. Então, irmãos, a gente vive dias que as coisas têm se aprofundado no mal, e sim, a igreja ainda consegue ser a presença do Senhor nessa terra para retardar todo esse caminhar podre que o mundo cada vez vai mais e mais e mais. Por quê? Porque a igreja é o povo de Deus, santo, separado, que tem o Espírito Santo de Deus, e isso ainda freia o avanço da malignidade. Mas freia, não transforma isso. Porque essa transformação final só virá no final. Mas pode promover justiça, pode promover o bem, pode sinalizar sal e luz, por onde Deus coloca o seu povo. Por isso que trabalhe, sirva, testemunhe, faça, viva de uma maneira digna do Evangelho de Deus. Que a sua vida importa, o seu testemunho importa. Mas entenda que a presença de Jesus pela vida da igreja, na cidade de Santo André, onde eles têm nos colocado, não faz de Santo André, como é que é aquela frase que o pessoal gosta de compartilhar, às vezes, eu compartilhava antes quando tinha adesivo em carro, né? Agora não tem mais essa onda, né? Que Santo André é do Senhor Jesus Cristo, depende, que Santo André que você está falando? Porque só falar isso, meu irmão, não faz efeito nenhum. Nas regiões celestiais não muda nada. Com isso eu não estou zombando disso. Eu quero que a gente pense em algumas coisas que a gente, daqui a pouco, bata no púlpito 3 vezes e, não isso aí é... Né? E a gente dá glória a Deus ainda, às vezes, por algumas coisas que não faz mudança nenhuma. Porque o que a palavra de Deus nos fala aqui e aponta é o mundo que suprimiu Deus, Deus entregou. Então, prepare para dias de luta. Prepare-se para dias que são pesados mesmo. Não é à toa, não. Está pesado mesmo, gente. Não é que você está pensando, será que eu estou meio doidinho aqui de Jesus e tudo para mim é espiritual? Não, é porque tudo é espiritual. Não tem esse compartimento. Olha, hoje, domingo, das 10 ao meio-dia, eu estou no meu compartimento espiritual, me alimentando. Porque depois do meio-dia, né, o que importa é o rango do domingo, é a comida boa, me preparar para a segunda-feira, que é onde Deus não intervém. Que ali é comigo. Né? E no outro domingo eu venho aqui porque mal não faz. Então, já que não faz mal aqui, eu vou, recarrego, escuto lá um besterol gospel, um negocinho. Não tem essa. O povo de Deus é o povo que não suprime Deus. A verdade de Deus da vida. Que o Senhor está na nossa vida. O Senhor vai nos conduzindo, vai dando graça. Agora, tire Deus da tua dinâmica de viver a vida e temos o que a gente está vendo no mundo afora, irmãos. Essa coisa terrível acontecendo com crianças. Esse debate maligno sobre identidade de gênero e mudança de sexo na vida infantil. E as pessoas não conseguem ver um mal e chamar de mal. A gente estava conversando essa semana aqui com alguns irmãos da igreja. Escola colocando banheiro unissex e papais e mamães não falar, isso está errado, porque está errado. Que isso? E a pessoa vai ficando com uma cegueira espiritual e o mundo não consegue discernir aquilo que é básico. Basta a gente olhar para os nossos idosos, você se sentiria bem com o seu avô e com a sua avó indo no banheiro unissex? Só se você tiver muita perversidade na tua cabeça. Eu sou homem, sei do que eu estou falando. A gente esteve aqui num shopping aqui da nossa cidade e demorou, parece que agora reverteu porque teve uma lei municipal que mudou, não sei como é que ficou, porque eu deixei inclusive de frequentar aquele shopping aqui. Banheiro unissex do lado da praça de alimentação e você continua frequentando um lugar desse? Você para de ir, comercialmente falando. É um grande shopping aqui, o pessoal está olhando assim,
Então, um grande shopping aqui no centro. Então, o que você faz? Você para de ir lá. Ué, você protesta economicamente. Eu vou dar meu dinheiro lá? Eu sou livre para dar o meu dinheiro onde eu quiser. Então, dê um chame de mal aquilo que é mal. Não fique indiferente, não seja tolo. Eu não sei se vocês estão percebendo aí. Eu estou desfrutando. Eu tenho um lado meio nerd, assim, eu gosto de ver umas coisas assim, porque eu gosto muito de coisas da Marvel, da DC Comics. Cresci com esse negócio, até estragarem. Né? Porque aí vem uma geração que não sabe o que é isso, que era para curtir, que era para ser tudo bacana, e aí estraga. Que coloca discussões ali que não tinha nada a ver com o tema, que nunca teve. E aí começa a ter uma discussão totalmente fora do contexto. Mas é interessante, até a Disney agora está numa crise aí, quase para ser vendida, né? Não sei se vocês estão acompanhando algumas notícias. O que aconteceu nos últimos anos? Essa influência de identidade de gênero que entrou lá e teve um abalo econômico. Agora estão mudando tudo lá porque o trimestre, não só de um dos trimestres, mas uma sequência aí econômica bateu. Opa, é dinheiro. Qual que é a linguagem desse mundo aí? Mamon. Aí mexe. Isso não quer dizer que vai ter uma transformação, irmãos, não é isso, mas é interessante ver. Mas o público que não concorda, está certo, você tem que protestar de alguma maneira. Não tem que depredar nada, não tem que ser agressivo com nada, porque essa não é a linguagem do reino. Mas, ao mesmo tempo, faça alguma coisa, não seja tolo, mas discirna. Aprenda a discernir. Lá em casa, inclusive, irmãos, não estou falando aqui, por favor, não é para ser legalista e nem falar que você tem que seguir meu exemplo, não é nesse sentido, não. Mas eu tinha lá o Disney Plus, né, que chama, super legal, canal, lá, até estragarem, com tanta linguagem, tudo quanto é programa. Aí o que a gente teve que fazer em casa? Pelo menos em casa eu tive que tirar o aplicativo e aí combinei com as meninas. Nas férias a gente coloca e aí a gente faz uma seleção, papapá, e depois tira de novo. Até porque ninguém dá conta de assistir tanto streaming, né, que é oferecido hoje. Então pode assistir. Até porque eu gosto de Star Wars, essas coisas bestas aí que a gente gosta. Mas tem hora que fala assim, não dá para assistir não. É muita coisa torta no meio. Mas por quê? As pessoas não chamam mal aquilo que é mal. A pessoa não dá nome mais às coisas e vai igual abaixo, vai igual abaixo, e vai igual abaixo. E quando você vê, tua casa está contaminada de valores. E é muito rápido esse processo, é muito rápido isso. Agora, o que é interessante aqui? Eu queria que você entendesse, porque papais, mamães que estão desesperados, como a gente fica mesmo, porque a gente vê escolas entrando nessa onda, a gente vê toda a mídia e a arte, os valores que são bacanas, gente. A arte é uma beleza, tudo que é belo tem um pontinho do reino de Deus ali, irmãos. A arte produz beleza. Agora, o problema é que a gente está vivendo uma época que o pessoal acha que falar que algo é belo é feio. Não é a ironia? Agora é exaltar o feio. Veio vira protagonista das propagandas e ninguém pode falar nada. Bico calado. Você vê assim, espera aí, tem alguma coisa errada nessa cena que eu estou vendo aqui. Mas ninguém pode falar nada. Estou falando isso porque está diante de nós o mal, o feio, e a gente não pode exaltar aquilo que é belo que o Senhor faz. Irmãos, não estou falando de coisa estética da mulherada aí, sobre aquilo que também os cosméticos geram uma ideia de belo que não tem a ver com os valores do Senhor. Estou falando dessa aberração que a gente está vendo e não dá nome às coisas. E o que é isso? Tira Deus da equação e o trilhar do caminho é falta de discernimento. Então, dá uma olhadinha no versículo 23. 3 ali, do capítulo 1, que a gente já meditou, só vou passar. Paulo já disse que o problema que nós temos não é um problema de marca, não é um problema de streaming, não é um problema de partido político. O problema que nós temos é que trocamos a glória de Deus por imagens. Versículo 24 diz, e por isso, o que aconteceu? Deus os entregou. De novo.
Como é que se ora por isso aqui? Deus os entregou, é consequência, à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Paulo continua dizendo no versículo 25, trocamos a verdade sobre Deus pela mentira, e o versículo 26 vai dizer o quê? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E aí hoje no versículo 28, a gente vê isso de novo. Paulo diz ali na sequência e na consequência dessas decisões. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Porque a coisa vai ficando desenfreada, e a pessoa não consegue mais ter as suas decisões, controle de suas decisões. É uma mente reprovável. Pratica o que não deviam. Quer dizer, isso é o que Paulo está falando depois de falar do versículo 18. Isso é a ira de Deus sendo revelada neste agora. Irmãos, isso é a ira de Deus sendo revelada nesse mundo, à medida que o mundo, as pessoas, colocam seus desejos, o seu coração acima do próprio Deus. É a resposta de Deus a dar as costas ao nosso Criador, aquele que sustenta todas as coisas, mas rejeite essa verdade. Sim, a Bíblia fala sobre o inferno, mas antes de falar sobre o inferno, já fala das consequências nessa vida, de desprezar o Senhor neste agora. Então, Paulo vai dizer que sim, olha, temos um problema na sociedade atual, da vida de Paulo e da nossa vida hoje. E o problema que a gente tem é que esse mundo não gosta de Deus, rejeita o Senhor, rejeita o conhecimento de Deus. Versículo 28, irmãos, é para a gente, para nós hoje. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, aqui está a resposta para aquilo que está afligindo o teu coração. Você é confrontado às vezes com alguns valores, você fala, mas como é que a pessoa está pensando desse jeito? Como é que alguém está com a postura na vida dessa maneira? Visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Irmãos, esse é o problema fundamental do mundo todo. Não importa se aqui no Brasil ou lá em Singapura. Os homens desprezaram o conhecimento de Deus e esse é o problema essencial no mundo, ainda hoje. Não queremos Deus. Por isso que a nossa salvação, nascer de novo, é um milagre do Senhor. É milagre porque estávamos mortos. E morto, está morto espiritualmente. Por isso que você está aqui hoje, querendo a palavra do Senhor, você é um milagre do Senhor. Ele disse, haja vida, haja luz para a tua história, para a tua vida. Você não foi finalmente convencido do Evangelho. Cristo te amou, Cristo te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Você estava perdido. É por isso que a história da salvação é essa história que a gente olha para nós. Mas será que eu fiz alguma coisa? Sim, irmãos, eu estou entrando num território aqui que muita gente se confunde com as ideias. Mas não tire a glória do Senhor. Não tire o milagre da tua salvação. Não tire, mas é que, sim, você tem uma história para contar da tua salvação. Você sabe onde você estava, talvez contar até com detalhes algumas coisas. Tem gente que não tem esses detalhes claros, você sabe que chegou uma hora que o coração foi convencido. Mas não tire da equação o milagre da tua salvação. O Senhor te salvou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele fez tudo. Isso não retira. Você levantou a mão num dia de culto, você veio à frente, você chorou, você ouviu a pregação do Evangelho e entregou sua vida a Cristo. Mas o Evangelho foi anunciado e proclamado por algo que Cristo já havia realizado. Você não realizou. Cristo fez.
Isso é uma convicção do Evangelho. Não importa se você é de teologia reformada, arminianista, pentecostal, carismático, isso, aquilo, outro. O que importa é que Cristo fez. Bendito seja o nome do Senhor. É nessa verdade que a gente caminha. É nessa verdade que nos toma. Cristo fez. O Evangelho foi anunciado porque essa maneira que Cristo nos exorta e convida a também andarmos nessa verdade. A gente proclama o Evangelho e os eleitos do Senhor vão sendo salvos. Vai sendo salvo, porque é um milagre o que vai acontecendo. Meu irmão, se tivesse na minha mão esse poder, misericórdia, como é que eu ia viver? Glória a Deus que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem age. O que a gente faz? Senhor, estou orando. Senhor, estou apresentando o meu irmão, minha irmã. Sabe essa cadeira vazia que eu quero, em nome de Jesus, que você fique incomodado? Eu quero ter essa marca no dia de hoje de culto. Meu irmão, senta desse lado aí e lembre-se que alguém sem Cristo precisa sentar do teu lado. Olha, estou falando sério, olha as cadeiras. O Senhor está nos dando espaço aqui nessa igreja, meu irmão. O Senhor está nos dando espaço. Sexta-feira eu tive um tempo aqui dentro de oração. Eu fui ajeitando as cadeiras aí porque estava uma baguncinha aí num horário. Eu falei assim, eu vou aproveitar aqui. E comecei a orar por cada cadeira. Eu queria, em nome de... Você chama essa igreja da tua igreja? Então eu queria que você tivesse uma santa incomodação no teu coração. Que você comece a orar. Tem um irmão para eu convidar. Porque Cristo é a resposta ainda para essa pessoa que você ama. E que está com a vida bagunçada. É Cristo, meu irmão. Cristo continua sendo a resposta. A resposta não é sobre... Sim, você pode ter um problema financeiro que você está precisando também de uma resposta. E Cristo também pode intervir nessa situação. Mas isso é só um detalhe. É só uma ponta da graça do Senhor também trazendo ordem para a nossa vida. Mas, irmãos, essa cadeira precisa ser preenchida por alguém. Essa cadeira precisa ser preenchida por alguém. É quando a gente plantou a igreja, eram 20 pessoas. E o Senhor, nesses 12 anos, tem mandado pessoas. Pessoas, porque outros têm orado, convidado e falado. Então o Evangelho vai te acompanhar nessa semana, onde o Senhor te levar. Mas em nome de Jesus, se importe. Tem gente que não está vindo aqui à igreja hoje e que um convite é a distância dessa pessoa ocupar esse local. Irmãos, alguém está a um convite distante de ir para o inferno ou para o céu. E está nas nossas mãos nesse sentido. Ou você acha que as pessoas chegaram aqui de paraquedas, simplesmente? Sim, alguns chegaram por causa do Google, sabia? Até o Google foi usado por Deus para alcançar alguns irmãos pela misericórdia do Senhor. Até isso o Senhor usa. Mas pessoas chegaram aqui, e a grande maioria que chega por causa de um convite. Não é interessante? Isso aqui é bom para o meu coração também, que eu falo, Senhor, apesar de mim, o Senhor tem mandado pessoas. Mas aqui eu estou falando isso, irmãos, porque esse espaço ainda é um espaço que a gente anuncia Cristo a cada encontro para a edificação da igreja do Senhor, mas para o Evangelho chegar também ao coração do perdido. Sim, aqui é um dos pontos que o Senhor permite que a gente se ajunte, mas o Evangelho te acompanha na vida. E quando você chega no trabalho, você chega na escola, você chega ali e vê, tem alguma coisa errada nesse ambiente. É porque tem mesmo. Uma questão espiritual que está ali, e você é luz do Senhor, nesse local que o Senhor te leva para brilhar a luz de Cristo ali, com o teu testemunho, com a tua integridade, e que Deus te sustente e guarde. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque, irmãos, temos consequências da maneira que a gente está vivendo a vida. O mundo, a malignidade, ela está aí tentando nos alcançar cada circunstância. Mas parte da malignidade que a gente está vendo já é o próprio julgamento de Deus nesta era. É por isso que as coisas vão piorando. Parte daquilo que a gente é testemunha como povo de Deus, a gente já está vendo acontecer agora. Não na plenitude, mas já está acontecendo. Parte de algumas coisas que a gente está vivendo e vai, Senhor, está difícil porque já é o julgamento de Deus, que a palavra do Senhor aqui, pela vida do apóstolo Paulo, já fala, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Quer dizer, a nossa mente, sem o Espírito de Deus, ela já tem um defeito de fabricação ali da queda. Já saiu
Ainda é tempo do recall, mas já saiu com defeito. Mas escute o recall do Senhor para a tua vida ainda hoje. Ainda é possível, ainda é tempo. E é isso. Não, a gente não apenas peca concretamente com atos, mas a gente não consegue mais pensar claramente para discernir as coisas, porque é contaminada a nossa maneira de viver sem o Espírito de Deus. É por isso que o versículo 28 é chave na interpretação disso tudo. Porque aqui Paulo está respondendo a todas essas dificuldades que a gente vê na vida. Paulo está falando, olha, de onde vem todo esse mal? Aquela velha questão filosófica que todo mundo, mas se Deus é bom, a resposta está aqui diante de nós, sim, olha. Nosso desejo de não ter Deus em nosso conhecimento traz a manifestação desse mal. As escolhas que a gente suprime a verdade de Deus na vida faz a gente receber esse julgamento de Deus sobre a humanidade neste agora. A gente vai se afundando nessa malignidade que está em torno de todos nós. Suprima a verdade de Deus, suprima o conhecimento de Deus, e a gente tem essa mente reprovável, essa mente, que tem um outro texto bíblico que fala, depravada, e a gente vai se afundando. E aí, em consequência disso que Paulo está afirmando como verdade, é que entra os versículos que a gente já leu, versículos 28, por que essa lista está aqui? E eu quero... Tenta contar, tem 21 aí, pelo menos, mas são 21 mesmo, porque os comentários bíblicos falam da mesma quantidade. Eu não vou fazer essa conta aqui com vocês, mas eu vou ler. Vai tentando contar. Versículo 28 diz, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Está contando, está suando, carregando aí. Eu li rápido de propósito, porque é muitas citações. A gente não vai falar de cada uma dessas citações, dessas palavras que estão aqui, porque a ideia não é essa. Talvez você olhe assim para esse texto e até fale assim, tá, mas eu conheço gente boa nessa vida. Eu conheço muita gente que é íntegra. Tem gente que pratica filantropia, que tem um coração generoso. Eu também conheço. Mas o objetivo aqui da lista não é falar que todo aquele que não tem Cristo tem essa lista no coração e na vida impregnada. Não é isso que Paulo está falando. E Paulo está falando aqui, versículos 26 e 27, por exemplo, que falou da questão da sexualidade, quando Paulo fala que o desejo homossexual também é resultado de não amar a Deus acima de outras coisas e de ser entregue por Deus, por um desarranjo que dá também nessa ordem da nossa sexualidade, o que Paulo está falando aqui não é que todo incrédulo, então, agora é homossexual. A lógica não é essa. Então, em cima disso, é só apenas uma citação aqui, versículos 28 a 31, Paulo está falando, olha, esses pecados aqui são resultados de recusar reconhecer Deus na vida. Esses pecados aqui, não quer dizer que todo incrédulo ou grupo de pessoas juntou, tudo isso aqui vai aparecer na mesma medida. Não. Paulo está falando, olha, isso aqui são amostras de uma sociedade sem Deus. São sinais. Identifique esse negócio aqui, não apenas o acaso da vida. Não são sinais de não colocar Deus. Então, quanto mais rejeitar Deus, mais disso aqui você vai ver, mais aqui, mais ali. Quanto mais Deus entrega um povo à sua própria depravação e vai ficando cada vez mais desenfreado. Não começa já assim, agora todo mundo faz isso. Não, pode ver que começa pequeno. Começa pequeno e vai crescendo. Começa apenas com uma lei. Apenas com uma brechinha. E vai crescendo, e vai tomando. Apenas uma concessão na igreja. Apenas uma concessão na tua vida. Isso vai nos tirando. E aí parece que essa lista
valores que estão aqui descritos por Paulo, isso vai tomando um vulto maior. Irmãos, é você olhar para a Europa e olhar para o Brasil. Você não percebe que, mesmo a Europa hoje sendo secularizada, o que o pessoal chama de uma sociedade pós-cristã, mas você vê mais sinais da graça na sociedade europeia do que na brasileira, ou você não percebe isso? Valores de justiça, de riqueza, de estudos. Você não percebe que ainda hoje, apesar de ser pós-cristão, isso é influência da graça do Senhor na história da reforma que alcançou toda a Europa e impregnou as leis de valores, de temor a Deus, lá naquele tempo, e ainda hoje, mesmo a sociedade agora cada vez mais suprimindo a verdade de Deus, ainda hoje tem consequências na vida. Agora, cada vez mais a Europa tem suprimido conhecer Deus, a verdade de Deus. Eu não tenho, aqui não é, a gente não tem ficar prevendo coisas, prazos, não é essa a ideia. Mas se o Senhor não fizer um milagre ali, reverter ali a história da igreja com avivamento, com transformação, as consequências virão, novamente. Porque me parece, quando você lê a história, e isso é citado por historiadores que não são cristãos, mas você vê isso em qualquer dado de história, a mesma loucura que foi a época ali da Revolução Francesa, só não atingiu o Reino Unido com a mesma intensidade, e os reis ali não foram decapitados, porque havia um homem levantado por Deus chamado John Wesley, e que Deus começou a usar esse homem com um avivamento poderoso, e que a partir daquele avivamento, homens de Deus foram também levantados no poder político da história do Reino Unido, Wilberforce, que foi um precursor de toda a questão da abolição ali, da escravatura e outras coisas de lei de justiça. Deus levantou na igreja, teve um período de avivamento, o avivamento freou o avanço do mal na sociedade britânica. Isso está na história, irmãos. Por isso que no Brasil, irmãos, não é sobre mudarmos o governo do Brasil, precisamos orar por um avivamento da igreja do Senhor na nossa nação. Irmãos, aqui na nossa Crentolândia, está na hora de você... Sim, cada um aqui na liberdade que o Senhor nos dá, cada um tome decisões políticas que o teu coração, você se sentir orientado nisso, ainda mais, sim, aqui há pluralidade e divergência de pensamentos e um monte de questões da vida. Basta olhar para o estacionamento, cada um toma uma decisão de carros diferentes, talvez por uma questão econômica e por escolha, mas foi diferente. Você veio aqui também com a roupa, né? Cada um veio com a roupa. Então há isso, mas, contudo, não seja tolo. O avivamento do Senhor transforma teu coração e os teus valores são alinhados também para discernir o momento de testemunhar da graça e misericórdia do Senhor. Mas o que o Brasil precisa é de avivamento. Então, se não for avivamento, não muda. Você pode ver que há um esforço, parece que algumas coisas vão mudar e de repente vem uma onda de novo. Então não tire o olhar, porque Satanás é expert em tirar o olhar do povo de Deus do caminho do Senhor. Isso às vezes vem no poder político também revestido de uma autoridade espiritual, e isso é um engodo de Satanás. Que a igreja do Senhor precisa, como precisou em todos os tempos, Senhor, traz avivamento genuíno no coração do teu povo, que é isso que transforma, é isso que muda, é isso que faz a gente avançar na vida e prosseguir, e a gente agarrar a mão um dos outros e falar, você não fica para trás não, vamos andando, vamos avançando. Os dias são de malignidade, os dias são maus, mas o Senhor é poderoso ainda para nos sustentar, para nos guardar, porque o Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Mas, de novo, por que temos esses pecados listados aqui? Por que Paulo está mostrando tudo isso? É para a gente entender que abandone a Deus
E olha as consequências do abandono de Deus na vida concreta. Irmãos, todo pecado ele tem sua origem ali em trocar a glória de Deus. Trocou a glória de Deus, algo do nosso coração em querer substituir aquilo que só Deus preenche, poderia ocupar. Conforme Deus vai tirando as restrições, é isso que Paulo está falando. Olha, já que escolheu o mal, parece que o Senhor... Então, agora tem as consequências desse mal. E aí a gente vai afundando. Areia movediça, né? Eu nunca vi de fato areia movediça. Eu vi em filme, né? Em filme de cowboy, filme assim de... Nem citar séries, né? Porque aí eu vou passar vergonha. Né? Mas... Sabe aquela cena assim, a pessoa se afundando? É isso. Uma dramatização de uma realidade espiritual no mundo. Irmãos, o que a gente tem no Brasil de hoje? Vamos falar de nós. Sabe essa criminalidade à tua porta? Sabe essa injustiça à nossa porta a cada farol? Sabe essas terríveis notícias que todo dia vem alguma coisa de Brasília ou do nosso mundo político, das decisões econômicas, das decisões de poder da nossa nação, que bate em você no teu coração e te incomoda, fala de novo uma safadeza dessa, de novo isso e aquilo outro. Sabe esse ambiente da fofocolândia, né, que a gente vive hoje? Você está compartilhando posts ou tweets, é informação, mas não, é fofoca mesmo, que a gente vai e vai provocando mal e não tem filtro e não tem um monte de coisa. Irmão, sabe os filhos desobedientes? Aí, filho desobediente, a gente acha algum grau hoje de doença. Não, ele tem uma doença grau 1, grau 2, para falar, não, o problema é desobediência. O problema é outra coisa. Por favor, gente, eu tenho filhas também em casa, né? As que estão na fase da educação também, é para mim isso daqui, né? Não estou falando da filha dos outros, estou falando daquilo que a gente vê em casa. Um ambiente que a gente fala, tem alguma coisa esquisita. Casamentos, os votos matrimoniais que são desrespeitados a toda e qualquer situação, traição, impiedade, malignidade, lascívia, distorções na vida. Irmãos, o que eu estou falando? Estou falando da lista que a gente acabou de ler em Romanos. Você está interpretando essas coisas que você vê na vida, distante da palavra de Deus? São coisas que estão reveladas aqui do mundo sem Deus. Então não é para você falar, uau, que coisa, né? Não, a palavra de Deus fala, retire Deus da vida. E temos isso. Mas parece também que na sociedade brasileira, tire Deus e abuse disso. E o Senhor também vai tirando o freio e vai deixando a malignidade tomar. E aí que eu volto de novo, porque eu vou terminar a mensagem, mas já estou terminando. O que a gente precisa, irmãos, precisamos do avivamento do Senhor. Porque aqueles que nasceram de Deus, também está faltando muito discernimento hoje. E a gente precisa ser revestido do poder de Deus. Eu preciso. Irmãos, se depois da pandemia e toda essa onda política que a gente viveu, você achar que você passou ileso, nada te atingiu, abra os seus olhos. Todos nós temos uma lasquinha de alguma coisa. E a gente precisa, Senhor, tem misericórdia, porque o meu coração é enganoso, meu discernimento é limitado, e se não for o Espírito Santo de Deus vindo com poder, ai de mim, porque os dias são maus. Avivamento é para quem nasceu de novo. E talvez você precise do novo nascimento, porque nem o Espírito de Deus você tem na vida. Então o que você precisa hoje é clamar, invocar o nome do Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Entregue a sua vida para Cristo hoje ainda, que é o dia da sua salvação.
É isso que a Bíblia nos apresenta, irmãos. Hoje, a gente entender, o mundo tem abandonado a firmeza que nós encontramos na glória do Senhor. Então, as decisões que a gente está vendo, que são tantas, como é que a gente reverte isso? Como é que muda essa ira de Deus, em parte, que vem contra toda a injustiça? Como é que a gente tem uma mente que tem a tendência a ser depravada e é transformada? Como é que toda essa decadência moral que a gente está vivendo hoje pode ser revertido? Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Pela fé, meu irmão. Por isso que Romanos 6,17, Paulo também diz, mas graças a Deus. Onde é o início de tudo? Graças a Deus. Não é graças a um pregador, não é graças a um livro, é graças a Deus. Porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer à forma de ensino que lhes foi transmitida. O que é a ideia aqui de transmitida, irmãos? É a mesma de Romanos 1,28. Assim como Deus entregou a questão da sua justiça e dos freios desse mundo aí, que está tudo perdido, agora Deus também entregou, transmitiu a sua verdade. Transmite a sua justiça também. Louvado seja Deus, que não é só sobre ser entregue ao pecado, é sobre entregue também à verdade de Deus, em Cristo Jesus. Deus não nos deixou na mão, irmãos. Oh, glória a Deus por isso. É por isso que quer substituir a mente depravada. O que Paulo vai falar? Adivinha? Qual que é o versículo? Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus te capacita, Deus te entrega isso. Não, a gente não está entregue apenas à sorte desse mundo. Somos o povo de Deus ainda, separado, santo, por causa de Cristo Jesus. Irmãos, é isso que a gente precisa. Do dom da justiça de Deus que é revelado em Jesus Cristo. É isso que você tem na tua vida. Você tem tudo para vencer esse mundo. Tem tudo para vencer esse mundo. Você tem o dom da justiça de Deus na tua vida, porque se você não tem, é pela fé, é pela graça. Então é hoje de você também receber isso no teu coração, na tua vida. Eu quero te convidar a ficar em pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora e crer. Porque como você reverte a lista que você tem aí diante de você? Só pela graça do Senhor. Só pela graça do Senhor.